Pode ser, pode ser. Se vocês quiserem abrir as câmeras, caso não fique muito lenta a conexão, porque daí a gente vê um pouquinho vocês também, porque como não é agora expositivo, a gente pode se ver porque não desconcentra, né? A gente consegue conversar melhor. Eu tô com problema na minha câmera. Sem problema, sem problema. É só para a gente conseguir se ver depois de alguns... Na verdade, a gente está quase desde de maio, fazendo atividade juntos, né? Desde as rodas de conversa. Enfim, estamos chegando aí no fim de 2020, né, Gisele? E chegar ao fim desse ano com a mente sã e conseguindo ainda trabalhar é um privilégio. Então, vamos nos saudar nesse momento. Verdade. Você quer falar da revista primeiro ou vamos primeiro para... Vamos então começar pelo que é mais por fora, assim, no sentido, né, de não ser aqui necessariamente da especialização só, mas dia 15, terça-feira, vai ter um evento que, na verdade, vai ser um encontro, assim, de lançamento da revista período Resistência Litoral do curso de Serviço Social da UFPR. Esse lançamento é mais para apresentar as chamadas públicas, né, e é bacana que, se vocês tiverem oportunidade de assistir, porque a gente vai conversar sobre o mundo dos periódicos na nossa área, mas também na área das ciências sociais e humanas, né? Vocês todos, em algum momento, vão precisar estar publicando, né? Caso queiram seguir aí na academia, ou caso queiram também publicizar as experiências profissionais de vocês. E aí, os periódicos são sempre um desafio, né? Quer dizer, como que eu faço para publicar, o que que eu preciso atender para conseguir uma publicação, enfim. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para além da apresentação da revista, né? Então, seria bem bacana poder contar com a participação de vocês. Vai ser dia 15, às 14 horas, eu vou deixar depois o link de inscrição, tá bom? Para o evento no grupo, e vão ser todos muito bem-vindos por lá, tá bom? Tá ótimo. Alguma questão sobre a revista, pessoal? Tem alguma dúvida? Que a semana passada o Robson chegou a comentar, mas algumas pessoas tinham algumas dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Eu vi lá na inscrição que tem que mandar o currículo Lattes novamente, precisa? É obrigatório? Não é obrigatório, né? Tem questões que são obrigatórias para inscrição, É que ele como... tá com asterisco de obrigatório. O currículo Lattes? Tá, não, então eu vou remover, deve ter sido falha minha. Eu não tenho... Eu acho que sim, porque eu não fiz ainda por causa disso. Eu falei, nossa, vou ter que ir no outro computador, ver e tal. Daí acabei deixando. Daí fiquei ele perguntar também pelo WhatsApp e acabei me perguntando. Uhum. Já tô abrindo aqui para ver. Mais alguma questão, pessoal? Então, na medida do possível, vai ser muito interessante esse momento. É um evento, né, Robson, de extensão, não é isso? Isso. Então, qual que foi a questão? Quem que foi que questionou sobre o currículo? Desculpa. A Silvana. Silvana, eu acabei de abrir e não é item obrigatório, tá? Não tá obrigatório? Não, tranquilo, pode. Não precisa ter currículo. Porque daí eu posso fazer até pelo celular, sabe? Se for fazer, senão tem que... Tá. Então, vai ser um evento de extensão com certificação. Então, se inscrevam, que aí vocês também conseguem carga horária de atividade de extensão, tá bom? Então, vai ter uma certificação também, certo? Obrigada, Robson. Daí agora a gente passaria, antes de finalizar, até para não se estender muito, a questão das faltas e dos orientadores, tá? É muito importante isso. Procurem, pessoal, aqueles que ainda não têm orientador, procure os orientadores dentro da lista de professores, professores que tenham temas próximos ao TCC de vocês, seja artigo, seja relato de experiência, mas procurem dentre todos os professores, né? As assistentes sociais, por exemplo, elas têm uma tendência de querer assistentes sociais. Não tem problema, mas agora nós já estamos, assim, com alguns professores sem orientação e os assistentes sociais com mais de 3 para orientar. E nós temos professores, todos,
bem dizer, entendem da questão social, entendem das temáticas. Por exemplo, muitas pessoas já me perguntaram quem que poderia orientar, assim, sobre a comunidade caiçara, sobre a questão do litoral. Vocês vão adorar conhecer um professor que não está sendo muito lembrado por vocês, que é o professor Marcos Gernet. Ele é antropólogo e, como que é o nome daquele outro? Arqueólogo também. Ele entende de todas as sambaquis, a questão indígena no litoral, a questão caiçara. Tem a professora Helena, tem a professora Ângela, a professora Vanessa, Gilson, que entendem dessas questões mais de questão agrária, questão urbana. Mas eu citei isso só como exemplo, tá? Então, procurem que vocês... nós estamos com professores todos muito bem capacitados, aptos para dar as orientações, ok? Alguma questão sobre isso? O ideal era que vocês tivessem seus orientadores até o final desse ano. Para o ano que vem, já começarmos o ano com orientações efetivamente, porque a gente pensa que um ano tem muito tempo, mas quando vai ver, já está terminando, e aí o pessoal se bate com seus artigos, com seus TCCs, tá? E a outra questão é sobre as faltas. Nós temos estudantes que estão com muitas faltas. Na verdade, aquela possibilidade de ver as aulas e poder mandar uma síntese era uma exceção, eram excepcionalidades, e são excepcionalidades para quem não tem recursos para poder assistir a aula aqui. Acabou que a gente vai flexibilizando, e alguns estudantes, quando não podem vir, não tem problema, fazem a síntese e mandam para os professores. Mas, de repente, um aluno que tem 4, 5 faltas, ele já está assim, quase que reprovado, eu diria. Então, nós estamos fazendo esse levantamento e numa reunião, resolvemos assim: quem está com muitas faltas por ser só 3 meses de aula, nós vamos dar até o dia 27 de fevereiro para entregar a síntese para os seus professores. Tá? 27 de fevereiro, porque já quero lhes adiantar que é o dia que nós retomamos as nossas aulas. Tá? A nossa aula, a gente volta dia 27 de fevereiro, com a aula de metodologia científica com o professor Antônio Sandro e a professora Silma Valverde. Tá? Então, se vocês estão com faltas, aproveitem para compensar essas faltas, porque vocês sabem que só podem ter 75%, só podem ter, 25% de falta por módulo. Então, cuidem, acompanhem as suas presenças e não deixem, daí a Tânia mandou para vocês poderem se situar em relação com a situação das suas faltas. Não ultrapassem, porque a gente vai ter que ser um pouco rígido, porque inclusive a gente sabe que tem estudantes que ligam o computador, mas voltam, saem, e acaba que nem vem a hora que terminou a aula, né? A verdade seja dita. E a gente vê também que tem muita gente comprometida que está aqui todo sábado. Então, a gente, em nome desse comprometimento, a partir do ano que vem, como ainda falta um ano, a gente vai estar sendo bem rígido com as presenças, tá bom? Então, acompanhem, avisem colegas que vocês sabem que estão com faltas, que vocês têm aproximação, para que dia 27 de fevereiro já tenham entregado todas as ciências que estão faltando, tá bom? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma fala de última aula? Então, eu gostaria de aproveitar que tem bastante gente, além do serviço social, mas de outras áreas, como a educação,
E ouvir um pouquinho se vocês têm até sugestões de didática, pensando o controle de presença, né? Isso é um desafio para as tecnologias e para o ensino remoto, a gente sabe disso, né? A gente sabe também que a alternativa de assistir a aula online, ela é ótima, mas a gente sabe que isso acaba perdendo, né? Fazendo o aluno perder a oportunidade de interagir, né? E aí, quando um professor abre o tempo todo para que possa haver debate, isso acaba se perdendo quando o aluno ele não pode assistir, né, ao vivo. E aí eu não sei se vocês da educação tiverem até alguma sugestão para mim, para a Gisele, para a Tânia, né, para a gente pensar isso, a gente até agradeceria, estamos abertos aí. Também críticas, caso vocês tenham alguma crítica, podem fazer, né, a gente pode conversar, pode tentar ajustar, né, e seria bacana ouvir um pouquinho vocês nesse sentido, assim, pensando nesses meses de trabalho que começaram lá, na primeira aula, acho que em fevereiro, em Matinhos, no calor, com a Gisele na sala e a iminência da pandemia, até as rodas de conversa e o dia de hoje, né, com a última aula, com a professora Vanessa. Então, se vocês tiverem alguma questão a colocar, sugestão, críticas, fiquem à vontade. A Dirce está inscrita, depois a Mila, depois a Dalila e depois a Adriana Barros. Tá. Dirce. Desculpe, Robson. Não, tranquilo. Oi, professora. Oi. Minha dúvida é a seguinte: na aula anterior, no sábado anterior, eu estava no trabalho e eu tive que usar os meus dados do celular. E era por volta de 5h10, a minha conexão começou a ficar fraca, e daí eu não conseguia acessar. Ele só aparecia conectando, mas eu não conseguia acessar a aula. E eu queria saber se daí é computado falta, porque eu assisti das 2 até as 5 horas praticamente, só não consegui ver o finalzinho da aula. Não é computado falta disso, porque você ficou a maior parte do tempo em sala, tá? Sim. Gente, inclusive a Tânia mandou para vocês o controle que inclui até a aula da semana que vem, da semana passada. Então, Dirce, ó, se você abre a planilha, você está com presença. É só dar uma olhada ali na planilha do Excel. Vou compartilhar com vocês. Então, tá bom. Obrigada, professor. Obrigada, professora Gisele. Nada, Dirce. Show. Tchau, tchau. Mila. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Mila. Tudo bem? Tudo jóia. Então, eu não ia falar nada, mas o professor Robson abriu, então eu falo. Eu tenho tido bastante dificuldade de fazer qualquer atividade que seja fora do dia de aula. Então, a leitura, principalmente quando é de muitas páginas, vídeos quando é de uma longa duração, para mim é bem complicado, porque minha semana é só correria. Realmente eu não tenho um tempo disponível só para conseguir assistir um vídeo ou para leitura de um texto. É bem corrido mesmo. E aí eu pensei que, de repente, na questão de educação, né, a gente, quando dá alguma atividade extra-aula, a gente sempre procura dar uma coisa mais dinâmica, de curta duração, 5, 10 minutos, que seja um conteúdo denso, mas que seja dado muito rápido, no máximo, sei lá, 10 minutos mesmo, ou então textos de uma página, que sirva para pontuar a aula que vai vir em seguida, só para todo mundo se basear o que vai ser o assunto que vai ser falado. E já que a nossa aula ela vai das 2 até as 5, até as 6, é uma longa duração de aula, deixar o conteúdo para ser falado na aula, sabe? Para ser debatido na própria aula, em vez de a gente ter textos muito grandes para ler antes, porque eu não sei os outros colegas, mas para mim tem sido um desafio, eu não consigo realmente ler. Eu consigo dar uma olhada por cima nos textos e seja o que Deus quiser, daí eu acabo não absorvendo aquele conteúdo, porque eu não dei conta de ler antes, né? Eu realmente não tenho o tempo disponível para isso. Seria só... É a minha opinião, né? Não sei se haveria possibilidade de reduzir esse conteúdo aqui. Eu acho que a gente pode estar falando com os professores, né, para trazerem textos mais curtos, talvez, mas não esqueçam que o sábado pela manhã, como não tem aula, é o sábado das atividades de vocês.
tá? Então, também não são textos que sejam de uma folha, eu acho difícil, eu não conheço um texto científico de uma página, uma síntese. Eu acho que o sábado de manhã tem que fazer esse esforço, mas a gente pode pedir que sejam textos mais curtos mesmo, tá? Pelo menos para aqueles professores que puderem passar textos mais curtos. Tá bom, Mila? Tá, joia. Obrigada. Nada. Sobre esse tema, eu acho também que a gente tem que reconhecer que se trata de uma especialização, né? A graduação ela já tem uma carga de leitura, né? E a especialização a gente vai gradativamente ampliando o nível de exposição dos temas. E essa exposição dos temas às vezes exige um conteúdo um pouco mais extenso, né? Um pouco mais denso. E daí a gente entra justamente nesse dilema, né? Então, a gente vai reduzir ao máximo o conteúdo passado para a leitura, né, e fazer da aula um momento supra, né, onde a gente supostamente consegue passar todo o conteúdo, ou também vai se reconhecer que, olha, uma especialização, ela demanda esse tipo de comprometimento, que, enfim, é difícil. E a Mila, quando coloca esses problemas, é um problema real de todo mundo que trabalha, que tem família, que está com 1000 pendências para resolver o tempo todo, mas que está se engajando para fazer uma especialização também. Vocês vão sair com o título de especialistas do curso. E você não se torna especialista sem sentar, muitas vezes, e ter que ler um conteúdo que é denso, que é difícil, sem ter dúvidas, sem ter que, então, inclusive, interpelar o professor, né? Então, assim, se eu preparo um vídeo de 1h30 para tratar de introdução ao neoliberalismo, para tratar de materialismo crítico dialético, é porque eu sei que não são temas simples e que vocês vão ter que sair da especialização com o mínimo de ciência sobre isso. Então, eu acho assim que, beleza, dá para separar o sábado da manhã. Se não consegue ler, não leia, mas eu vou disponibilizar texto para que os alunos possam ler, aqueles que tiverem condições ou tiverem depois interesse de ler, inclusive nem ler na hora, mas vai ler quando estiver escrevendo o TCC, por exemplo. O fato da gente disponibilizar texto, Mila, e de demais alunos e vídeo, não significa que o aluno tenha que ler todo esse material e conteúdo, mas que ele vai ter aquilo à disposição dele, porque depois da aula, talvez ele tenha até mais condições de voltar ao texto. O que não dá é para a gente, né, transformar o processo ensino-aprendizado numa coisa manualesca, em que a gente vai reduzindo, até que a gente tem pouquíssimo para passar. Vocês leram textos de David Harvey, vocês leram textos da professora Gisele, vocês leram textos de questão gráfica, vocês leram um monte de coisa que vocês jamais teriam lido na graduação de vocês. E isso é porque os professores entenderam o compromisso do processo ensino e aprendizado e sabem que isso é importante para vocês. Então, sim, muito possivelmente vocês vão ter que ler muita coisa, e talvez não seja nem possível ler no momento da aula, mas que isso pelo menos fique para vocês, tá bom? Porque vocês vão sair com o título de especialistas daqui, né? Então, para ser especialista, tem que ter um acúmulo nesse processo, e esse acúmulo a gente não faz apenas com aula síncrona ou assíncrona. Vocês precisam se engajar na leitura e na produção textual dos trabalhos finais de vocês, e nos trabalhos dos módulos, tá bom? É isso, Gisele. Faço minhas suas palavras. Dalila. Bom, para ajudar e a contribuir, talvez, na metodologia, né? A gente, quando faz a aula online, eu trabalho numa instituição privada que tem feito inúmeras formações, assim, né? E, pessoalmente, a minha principal preocupação é a garantia, ou a busca, né, da garantia da aprendizagem, justamente por esse fato, assim, muitos alunos não abrem a câmera, a gente não tem certeza se eles estão ali participativos, né, prestando atenção ou não. E a gente tem usado alguns recursos online, tem o Mentimeter, tem algumas tabelas, algumas murais que são de construção coletiva, que no momento da aula a gente joga algum tema gerador e os alunos vão lá e contribuem com o seu entendimento, alguma coisa simples assim, que talvez se colocasse em alguns momentos da aula, a gente ia conseguir manter um pouco da interatividade e entender se as pessoas de fato estão presentes, né, para poder participar ou não. Daí, enfim, isso é uma coisa que a gente faz com os jovens, né? Eu entendo que aulas expositivas a partir da graduação fazem bastante sentido e a gente até interage aqui, mas eu também entendo a preocupação de vocês de, às vezes, a interação ser mais pontual, né, de algumas pessoas
tem a questão de timidez também, enfim. Essa educação online está sendo um quebra-cabeça aí, né? Que a gente vai ter que desbravar. E com relação à leitura, eu lembro de um dos primeiros textos que o professor Robson passou, que no fim de cada capítulo tinha um esqueminha, assim, né? Do que aquele capítulo tratava e tal, e é uma característica daquele texto, que eu acho que no caso da Mila, que é corrido, assim, ajuda bastante, mas eu também entendo que a literatura é importantíssima, indispensável, que ela precisa estar presente e que não é todo texto que vai ter esse esqueminha. Eu acho que nos textos da professora Gisele, também do livro, né? No final dos capítulos tem uma síntese. Isso ajuda bastante a gente, inclusive, nos nossos fichamentos. Eu não sei as colegas, mas à medida que eu consigo ler os textos, eu faço os fichamentos justamente para poder usar no TCC, né? Quando me interessam, assim, ou enfim, quando eu sei que em algum momento da vida eu vou poder recorrer a eles. E daí acho que é isso, essa é a minha contribuição. Obrigada, Dalila. Vamos registrar. Adriana Barros. Olá, boa tarde, Gi, boa tarde, Robson. Boa tarde. Na verdade, até agora eu tenho gostado da forma como as aulas têm sido dadas. A semana passada, o professor Gilson, né? Ele havia dito durante a aula que nós construíssemos uma síntese, né, referente à aula dela, todos que estavam assistindo a aula. E aí eu gostei disso. Eu fiz porque é uma forma de fixar também, né, o que a gente aprende na aula. E aí, querendo ou não, como já foi dito antes, eu sei que cada um de nós temos nossas particularidades e dificuldades no decorrer da semana, né? Mas o texto é de grande importância para cada um de nós. Tem texto que, claro, que nós não vamos conseguir dar conta de ler, ele é no decorrer da semana, mas tem texto que veio com 100 e poucas páginas, que era para a gente ler uma determinada quantidade de página lá, e eu senti vontade de ler depois. Não consegui, porque também tenho minhas particularidades, mas eu acho, sim, de grande relevância para todos nós. Como já foi dito, né, como o Robson falou, nós estamos em uma especialização, nós vamos nos tornar especialista em alguma coisa, e aí, se você não tem fundamentação, não tem base de conhecimento para debater determinados assuntos, aí fica meio vago fazer uma especialização nesse sentido. Eu peço desculpa pela forma que eu estou falando, como eu venho de uma outra cultura, sou nordestina, às vezes a forma como eu falo é meio agressiva, mas não querendo ser agressiva com ninguém, né? E aí até gostaria que me corrigissem quando isso acontecesse, porque é natural meu mesmo, assim, e às vezes falo até rápido demais, mas queria agradecer a você, ao Robson, pelos vídeos também, que são bem esclarecedores, aos colegas, apesar de estar sendo uma especialização à distância, mas é uma troca de conhecimento, né? E que o ano que vem que a gente possamos estar juntos para ter essa difusão de conhecimento, de passar para outras suas experiências, né, dentro de suas áreas, e agradecer mesmo, desejar a todos aí que o próximo ano venha com melhores situações em todos os sentidos, para que possamos estar juntos o dia todo, no sábado, dividindo os nossos conhecimentos, as nossas experiências e conseguindo ampliar os nossos conhecimentos também, né? Cada um dentro da sua individualidade, mas olhando o conjunto todo. Obrigada a todos vocês, tá? Obrigada, Adriana, você. Tá? Daisy. Boa tarde. Eu lembro da minha alegria quando eu recebi o e-mail que eu fui selecionada para fazer essa especialização, né? Eu iria sair de Curitiba, ir para o litoral todo final de semana. Estou conseguindo fazer em Curitiba, né? Era fazer o dia inteiro, estou fazendo metade do período, né? Os professores têm mandado as leituras, os vídeos. Então, eu acho que, na realidade, nós íamos ser mais exigidos, né? Agora, com a questão da Covid, nós estamos fazendo aula online e nós lutamos contra a precarização do estudo, né? Se a gente nivelar muito por baixo, a gente não vai ter o conteúdo e o conhecimento que a gente busca, né? A minha sugestão é que os professores enviassem no começo da semana os materiais, porque agora ele está vindo na quarta-feira. Talvez se fosse enviado na segunda-feira,
né? A gente teria mais tempo, porque todos nós somos trabalhadores. Eu entendo que eu, com os meus colegas, nós temos uma rotina de trabalho, né? O capitalismo suga a gente mesmo, né? A gente tem que trabalhar, tem a rotina da casa, né? As minhas colegas aí que têm família, tem casa, tem marido, tem filho, para dar conta, né? Então, é essa rotina que toma o nosso tempo, né? E o tempo que a gente senta para absorver o conhecimento, a gente tem que estar tranquilo, porque senão a leitura, né, a gente acaba não incorporando o conhecimento. Então, eu sugiro que os materiais fossem enviados no começo da semana, porque daí a gente tinha mais, né, ganharíamos mais ali 2 dias para fazer essa leitura, 2 ou 3 dias, tá bem? É isso. Obrigada. Obrigada, Deise. Vamos registrar essa proposta também. Silvana, depois a Tayane, depois a Flávia. Ana. Oi, boa tarde de novo. Boa tarde. Uma das sugestões era essa que a Deise passou mesmo, que eu concordo. Esses textos que vieram já no começo da semana foram bem mais fáceis para conseguir ler. Eu acho que segunda-feira, no máximo até terça, sabe? É o ideal mesmo, porque como ela falou, todo mundo tem muitas coisas, né? Muitos afazeres. E uma outra sugestão que eu tenho, não só para Mila, né, que falou que é difícil, como para todo mundo, essa semana eu tive uma semana muito louca, assim, sabe? Eu tive uma semana criativa, assim, que daí eu tava só... E eu tinha que ler os textos, né? E eu perco, entre aspas, né, muito tempo se eu tiver que deitar, ou sentar, ou, sei lá, ler todo aquele texto. E aí até minha filha comentou, mãe, por que você no aplicativo do Adobe tem a leitura que a moça, né, faz pra gente? Eu falei, vou tentar. E conforme eu fui fazendo as coisas, eu coloquei essa leitura, que no caso o Google faz, né, do Adobe. E conforme eu vi que tinha algo que era interessante, eu ia lá e anotava o que eu achava que deveria anotar, assim, sabe? Então, eu acho que, de repente, nesse dia, não sei se para todo mundo funciona, mas para mim esse texto funcionou. Os outros textos eu acabei lendo. Só que esse último texto eu fiz dessa forma e foi bom. Funcionou, no caso, é uma sugestão. Não sei se vai dar certo para todo mundo, se todo mundo vai gostar, se nem todos os textos vão gostar, mas eu acho que se você está num dia muito corrido e, de repente, você está fazendo algo ali que você está que você pode escutar e você vai dar atenção àquilo, eu acho que funciona, porque para mim funcionou. De repente é uma tentativa, é uma sugestão. É Tá isso. ótimo. Tá bom. Obrigada, Silvana. De nada. Flávia. Oi, professora. Olá, professor, tudo bem? Então, além das questões já levantadas pelas colegas, eu gostaria muito de ressaltar que eu gosto muito, para mim fica muito prático e também fácil, quando a questão dos vídeos que o professor Robson faz, né? Acho que é um material muito importante, assim, que ele muitas vezes ouço o vídeo antes de fazer a leitura, porque ele também te dá uma direção naquela leitura. Eu acho assim que os vídeos, para o meu processo, são muito fundamentais para a compreensão também, né? E depois de fazer a leitura, quando tenho tempo, ainda volto para fazer essa revisão do vídeo. Talvez o que podia vir também seria algum roteiro para fazer uma leitura direcionada de algumas questões centrais que aparecem em alguns textos, né? E durante a aula, como acho que a Dalila comentou, também essa questão de jogar um tema gerador para o pessoal também estar participando. Porque às vezes a gente percebe que durante a aula são sempre os mesmos que participam, que comentam, tal, né? Talvez um tema, alguma coisa, para provocar outras pessoas para fazer isso. Porque pode ser pela timidez, pode ser por outras coisas que não estão conseguindo fazer esse acompanhamento do conteúdo ali. Era essa a minha sugestão, né? Tá. Obrigada, Flávia. Já estão solicitando para a Silvana explicar lá no grupo depois como que você faz, como que as pessoas podem fazer para ouvir o texto, tá, Silvana? Quando você no meu do celular, do Adobe Acrobat, acho que é assim que fala. Mas eu posso tentar. Tá bom, tá bom. Calma aí. A Tayane. Oi, ficou mudo? Estão me ouvindo?
Oi, Gisele, estamos ouvindo sim. Ah, a Tayane não está mais inscrita? Thay? Eu acho que não. Não? Então, Sônia... Eu acho que ela avisou que ia sair. Ah, tá. Sônia e Suzane, então. Sônia. Oi, professora. Eu estou aqui numa luta, brigando com esse celular, sabe? Que eu estou sem computador, o computador não fica bom, o celular vou ter que comprar um outro. Mas eu penso que é isso que o professor Robson falou, né? Nós estamos realmente numa especialização que é diferente, né, da graduação. É uma coisa que exige um pouco mais da gente. Todo mundo está aqui. Eu penso assim, com muito sacrifício. Eu mesmo, hoje eu saí da minha casa, tá ouvindo, professora? Eu tô ouvindo. Porque já sumiu a imagem aqui. Eu saí da minha casa e vim para a casa da minha mãe. Estou acordada desde 5 horas da manhã, fiz a comida para não ter confusão lá em casa, com marido e filho, deixei tudo pronto, 8 e pouca da manhã eu já estava aqui. Ainda vim ajudar a minha mãe, né, ajeitar aqui e sentar para ler uma parte do texto. É luta, sabe? É muita luta. E sem luta não há vitória, né? A gente entende, né, a situação de cada um. Os temas são, assim, de excelência. Essa aula foi nota 1000. A aula do professor da semana passada foi muito boa. A metodologia que o professor Robson usa, eu acho ótimo. Esses vídeos dele, assim, muito bom para dar uma clareza. Então, é sacrifício. É todo mundo no sacrifício mesmo, sabe? Porque é muito complicado. A gente que trabalha, eu trabalho, né, como todo mundo trabalha. Dona de casa, sabe? E tem uma meta, porque eu quero fazer, eu já falei desde o início que eu quero utilizar desse curso para eu desenvolver um trabalho dentro da unidade onde eu trabalho, entendeu? Na saúde mental. Inclusive, já mandei um e-mail lá para a professora que eu vi, que tem uma professora, acho que é Lúcia, não sei bem o nome dela. Sim. Aí passei, da saúde mental, porque eu quero voltar a minha especialização para essa área, por tudo que eu tenho visto e que eu quero desenvolver um trabalho lá, entendeu? Na UEP. Então, assim, é isso, sabe? A gente tá aí. Teve um sábado desse que eu não assisti a aula, acho que foi o retrasado. Eu fiquei até muito triste de não ter podido assistir, porque eu estava afastada por suspeita de Covid. Fiquei tão ruim, mas tão ruim, sabe? Dei graças a Deus que não era, mas agora eu já estou com o mesmo sintoma de novo, entendeu? E assim, tomando remédio, eu levantei aqui umas 2 vezes para tomar antibiótico, entendeu? Então é complicado, sabe? Mas vamos que vamos, porque a gente vai conseguir chegar até o fim. Se Deus quiser, né? E a gente lutar bastante. Suzane. Oi. Complementando a Silvana, normalmente os textos que são PDF, não os que são xerocados e mandados em PDF, os que vêm em PDF, eu faço a leitura no próprio leitor de PDF, que lá ele tem, né, ler em voz alta, você coloca a intensidade, a voz que você quer, e ele vai marcando o que ele está lendo junto. Então, você escuta e vê, se você não pode, você só fica escutando, mas para mim, pelo menos, quando eu faço a leitura do PDF em voz alta, eu consigo ter uma absorção melhor, mas tem que ser PDF aquele que vem, não o que é feito xerox e mandado a cópia em PDF. Sim. Que dá essa diferença. O que é feito xerox não tem condições. Quanto à metodologia, eu acredito que vários colegas devem estar até... a aula do professor Gilson foi muito dinâmica, mas eu acredito que o que ajudou na dinâmica da aula do professor é a temática. Né? É uma temática que nos é mais próxima, então a gente consegue argumentar. Foi muito interessante, foi uma aula que a gente não viu passar. Em outras temáticas que a gente não tem tanto domínio, eu acredito que a gente não vai conseguir interagir tanto, a gente precisa mais absorver. Mas é normal, como o professor Robson falou, não temos como fazer uma pós se a gente não se argumentar. Existe a necessidade da gente fazer o alicerce.
E aquilo que o professor falou, aluno, e eu falei na outra aula, aluno é aluno, não adianta, sempre vai ter um outro que faz alguma coisa, o que poderia ser feito e o que, quando eu fui fazer o estágio, a gente fez, porque às vezes a câmera não dá, é você trabalhar com questões pontuais, chamar o aluno aleatoriamente, de vez em quando, isso já dá um se situa, o cara já fica mais espertinho. Foi mais ou menos isso que nós fizemos no ensino médio e deu certo. Aí a gente consegue, de vez em quando, chama assim o nome do nada, oi, você tá aí, beleza? Como a gente faz na sala de aula. É o que o professor está fazendo em tempos digitais, porque não tem muito. E não, o que eu falei da outra vez, aluno é aluno, ele vai aprender a cabular a aula, seja do jeito que for, ele vai dar um jeitinho. E na pós não vai ser diferente, nós somos alunos. Tá certo. No último vídeo do Robson, né, ele havia dito que faria isso, né, e eu sou uma que fiquei esperando ele fazer essa convocação. Mas daí a gente fica esperto. Eu sou um professor muito conservador, eu tenho 34 anos, mas eu me sinto assim, às vezes mais conservador e rígido do que a Gisele, no sentido de que a Gisele ela já tem mais caminhada do que eu, mas eu entendo isso, sabe? O aluno da especialização, ele está também em outro patamar do que da graduação, então ele entende o processo de ensino-aprendizado que é difícil. Mas às vezes eu tenho vontade, assim, de pedir pro povo ligar a câmera, assim, vamos ver quem tá aí e quem não tá, mas não vou fazer isso, não tem como fazer isso, né? Não, Gisele, tu acha que dá para fazer isso, Gisele? Não dá, né? Eu ia ficar constrangida de chamar um aluno assim, né? Porque... o ensino médio é diferente. O ensino médio, as pessoas são mais crianças. Mas, assim, esse meu lado mais duro... Eu sei que é um curso público numa universidade pública e cada vaga aqui significa uma vaga para outra pessoa que não foi concedida, né? Esse é o meu grande nó, assim. Eu gostaria que cada um aqui pudesse aproveitar ao máximo, mesmo com todas as dificuldades, justamente por causa disso. Porque quando você está aqui, isso significa que você está tendo a oportunidade numa universidade pública, né, com dinheiro público, recurso público, e que outra pessoa não está aqui, né? Porque essa vaga está ocupada por você. Então é nesse sentido que eu tenho essa ânsia, né? De, olha, aproveitem o máximo que puderem. Mas eu sei que, enfim, nem sempre é possível, e eu peço desculpa se às vezes eu sou um pouco carrancudo, mas a Gisele sabe que eu sou um doce de pessoa, né, Gisele? Faço piadas no grupo de WhatsApp. Uma gracinha. Um amor de pessoa. Na verdade, eu queria fazer só uma colocação, que às vezes eu escuto a aula de vocês conectada no celular, conectada no rádio. E a minha filha mais velha, ela é super fã tua. Ela fala, nossa, aquele teu professor é massa, mãe, aquele teu professor é super mega inteligente. Fora os outros professores, né? Mas é um dos professores que chamou a atenção dela, assim, demais. Na verdade, quase vocês, né? Mas ela é super fã. Tá bom, ele ficou todo bobo, viu, Adriana? Cláudia. É pura verdade mesmo. Tá bom. Cláudia. Boa tarde, enquanto de que todos que se inscreveram estão me ouvindo? Sim, estão me ouvindo? Sim, Cláudia, pode falar. Todos se inscreveram, né, na pós, e que esse é um momento, sim, de compreender também, né, os estudantes, porque isso, né? Eu entendo toda a questão da importância de ler os textos e estar atento às aulas e participar, mas eu também entendo que é algo novo para todos também, né? Por exemplo, eu gosto muito da aula presencial, e mesmo assim eu tento participar bastante da aula online, mas eu tenho essa preferência pela aula presencial. Eu acredito que na aula presencial as pessoas participariam muito mais. Então, nesse sentido que eu queria contribuir. E em relação ao retorno, nós retornaremos no dia 27 de fevereiro. Tem alguma, já falando em questão presencial, tem alguma previsão ou não? Ainda não. Ainda não temos previsão. A previsão é de continuarmos no remoto. Tá? Até porque nós temos aula de graduação, claro, isso não é impeditivo, mas temos aula de graduação até março.
no remoto, sabe? Até abril, aliás, até final de março. Talvez depois da vacina, né? Vamos ver, o reitor acabou de ser nomeado, não sei se vocês viram lá, vai ficar o mesmo reitor, não é? Então vamos ver o que ele deve fazer, algum pronunciamento, vão discutir, assim que ele mandar alguma notícia, a gente encaminha para vocês. Tá? Ok, obrigada. Nada. Leda? Uma palavrinha, assim, para dizer que eu fui uma das que não gostaria que tivesse a aula remota, né? Eu sou a favor muito do contato, eu sou bem afetiva, então gosto de pessoas, de estar junto, de abraçar, enfim, mas estamos vivendo aí esse momento e assim, fiz de tudo para ficar aqui presente, e essa minha fala é para dizer o quê? Que vocês acertaram, sabe? A equipe acertou, a Gisele, a Tânia, o Robson, em insistir e traçar a metodologia da pesquisa pela qual venceu e nós estamos aqui. Eu posso dizer assim que vocês obtiveram sucesso, porque a gente tem se esforçado e assim, com certeza, a gente aprende, né? Claro que alguns não vão conseguir fazer a sistemática das leituras e tal, mas a gente fica com os textos e vai lendo depois. As aulas têm sido maravilhosas. Nossa, eu que gosto de falar, eu já não tenho mais nem consigo mais falar de tão maravilhosa que têm sido as aulas, né? Eu acho que isso a gente ganhou muito. As aulas do Robson, elas são altamente... eu vejo os vídeos dele umas 3, 4 vezes, assim, de tão legal que é. E, enfim, da Gisele, de todos, né, de todos os professores, e era isso, assim, agradecer a vocês, né, pela insistência, pelo cuidado, vocês são muito zelosos, e assim, eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessa especialização, de compor essa equipe que está estudando, né, e assim, dizer mesmo que é o nosso último dia, mas eu saio com o coração cheio de orgulho de vocês, tá? Já um abraço. Com saudades, né, Leda? Já sai com saudades. Saiu com saudades. Tá e bom. Assim, gente, vamos nos cuidar. Esse vírus, ele está muito forte. Vamos nos cuidar para a gente retomar com todo o gás e repensar aí como é que vai ser como é que nós vamos juntar forças para termos uma sociedade melhor. Um abraço aí para vocês e até mais. Silvana, você quer falar de novo ou esqueceu a mãozinha? Não, é bem rapidinho. É porque quando tanto eu e a Suzane nós falamos sobre a leitura pelo aplicativo, eu queria saber por que o Robson riu. Ele fez uma cara como se fosse sério que vocês fazem isso? Não era disso. É que eu tenho muitos gatos passando aqui. Ah, tá. Mas foi uma coincidência muito grande, porque quando eu falei, você fez. Daí quando a Suzane falou, você também fez. Eu falei, Silvana, nossa, Silvana, tu acha que uma pessoa que baixa programa de edição de vídeo, compra uma câmera boa para poder gravar aula, aprende a editar vídeo, faz tudo, e tu acha que a pessoa ela é uma pessoa que acha engraçada a tecnologia? Eu falo em tecnologia, olha, eu posso não gostar, mas vou aprender a usar. Não, eu acho que não assim, mas a metodologia nossa de tentar ler, né, ou fazer algo diferente. Mas mas assim, Silvana, eu achei... só para tu ter uma ideia, eu oriento os meus alunos, e a Leonice, se estiver aí online, ela vai confirmar, quando eles estão pensando no objeto de pesquisa deles, gravar áudio. O aluno grava tudo que ele está pensando, mas não consegue colocar no papel. Grava, fala de todas as ideias, fala do que está se passando pela tua cabeça, vai falando, e para de gravar. Quando você for sentar para escrever, ouça o seu áudio e vá digitando, porque você vai lembrando, você vai entendendo, isso é uma técnica. O que vocês relatam por meio desse aplicativo não é tão diferente assim, a diferença é que é outro, né, lendo,
Mas é exatamente isso, a gente aprende de diferentes formas, a gente aprende falando, a gente aprende ouvindo, a gente aprende escrevendo, né? Então, não... Memória auditiva. Eu faço isso principalmente quando eu vou dormir, porque quando eu deito, a minha mente não para. Aí eu já deixo do lado da minha cama uma caneta e um caderno. E daí, quando eu tenho a ideia, ou eu escrevo, tipo, se meu marido estiver acordado, eu falo no celular, se não eu escrevo, entendeu? Se ele estiver dormindo, mas é muito boa essa metodologia. Essa metodologia de você escutar a leitura, a gente utiliza muito, e principalmente em educação especial, com disléxico, né? O disléxico, ele não vai ter palavras que ele vai inverter, e como ela vai sublinhando o que está lendo, quando é o leitor de PDF, a palavra que está sendo lida, ela aparece. Aí a criança mais ou menos consegue gravar, ou o adulto. É algo que a gente utiliza bastante também na questão da educação especial. Sim. Tá ótimo. Pessoal, acho que deu, eu não vi mais ninguém com a mãozinha levantada aqui. Então, da minha parte, a gente registrou, foi tudo gravado, nós vamos conversar com a Tânia, né? Sim. E vamos ver até onde a gente consegue alcançar todas essas propostas ótimas que vocês trouxeram, tá? Da minha parte, eu agradeço a todos. Eu desejo umas boas férias, um Feliz Natal para vocês, para as suas famílias, um ano novo cheio de esperança e cheio de vacina para nós no ano que vem, para a gente poder voltar logo para o presencial, porque, Cláudia, eu também prefiro o presencial, Cláudia e Leda. Eu tenho muita dificuldade aqui. O presencial, para mim, é a minha alma, eu diria. Aqui eu tenho que fazer um esforço. No presencial eu não preciso fazer esforço, sabe? Ou pelo menos não tão grande. Então vamos ver se ano que vem a gente consegue voltar ao presencial, né? Se Deus quiser. Um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Robson, jogo a bola agora para você. Gente, eu vou então encerrar a gravação, tá bom? Já bati um print, botei lá no grupo. Tentem fechar com os seus orientadores até semana que vem, porque semana que vem ainda é período letivo. Depois deem uma pausa nos professores para, né, a gente se reorganizar. Mas tentem semana que vem fazer esses contatos, tá? Da minha parte também, muito obrigado. E obrigado também pelo reconhecimento, né, pelas críticas, pelos elogios. Vamos aí defender um ensino público de qualidade. Vamos aí vamos valorizar essa oportunidade também, né? E ademais, assim, me sigam no Instagram para vocês verem a quantidade de gatos que eu tenho, que vocês vão entender por que eu fico rindo à toa, porque é um inferno as minhas aulas. Eu não sei, acho que a Gisele já viu em reunião as minhas gatas atravessando, então é normal, tá? E ademais, gente, muito obrigado mesmo. Foi um desafio esse ano, né, para todo mundo.